Estamos aqui até agora, venha nos conhecer e você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou pelo nosso telefone 3405-1258. Vem pra cá, venha aprender com quem sabe ensinar. Olá, seja muito bem-vindo ao Nadimcast, nosso programa às segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Com vocês aqui, tenho a honra de estar conversando sempre com músicos, educadores, produtores, enfim, vários convidados que fizeram parte da minha vida pessoal, da minha vida como músico, e eu tenho a honra de trazê-los aqui para esse programa. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, quero já agradecer a parceria com o Estúdio Faz, estúdio para podcast, produtora audiovisual e agência de comunicação. A Faz oferece soluções completas para quem quer se comunicar com impacto. Siga aqui embaixo no Instagram, Faz Produções. Muito bem, então vamos apresentar o nosso convidado. Ele que é multi-instrumentista, compositor, produtor musical, professor e um verdadeiro veterano da música independente com mais de 30 anos de estrada. Ele é o coração por trás do Pepper Studio, criador de projetos como Compositores do Futuro e já tocou desde Iron Maiden cover até rock sinfônico com orquestra. Com vocês, seja muito bem-vindo, Rodrigo Barros. Uma salva de palmas aí. Que animação, hein? Vamos muito começar obrigado. a semana, segunda-feira. Obrigado, Matheus, pelo convite. Sempre um prazer aí estar contigo aí nessa caminhada musical aí. Eu que agradeço o convite de você ter vindo aqui na segunda-feira. Espero que tenha gostado. Eu esqueci de falar da caneca. Eu vou falar da caneca aqui, ó. Agora a gente tá com a canequinha da Nadimcast. O Rodrigo já ganhou a dele. Então, muito obrigado. A Unicalize. Vou deixar aqui, ó. Depois, produção, coloca aqui embaixo para mim as informações da Unicalize para todo mundo também fazer a sua caneca personalizada para podcast, para empresa, o que vocês precisarem. Rodrigo, vamos começar? Vamos lá? Bora conversar. Então, me fala um pouquinho de como é que você começou a sua carreira musical, a sua vida musical. Pelo que eu vi lá daquele release que a gente conversou, teve um contato no piano com sua avó, órgão, na casa da sua mãe. Como que era essa história? É uma história longa, né? Inclusive ela tá documentada nesse livro que eu vou já te presentear, né? Oh, é um que livro, legal. um álbum Muito aqui. obrigado. Vou deixar Agradeço. uma unidade a mais aqui para você sortear para os seus ouvintes. Com certeza, Tá com bom? certeza. Ó, galera, olha que legal. E- Dá um close aqui, produção, vê se dá pra dar. Evidentemente que esse trabalho aí é uma autobiografia, então eu conto com todos os detalhes da minha carreira e tem as minhas 40 mais assim músicas gravadas aí no meu estúdio, tudo músicas autorais. Então são músicas meio autobiográficas, que aí a minha história, se eu for falar assim, completa, tem que passar pelas 40 músicas. Que legal. Porque as letras falam muito sobre aquilo que eu vivi durante toda a minha carreira, né? Certo. E esse disco já tem 5 anos, que foi lançado em 2020, um pouco antes da pandemia. Então vamos começar de trás para frente, né? O disco, ele tá em vinil? Ele Ou não? não é, ele tem o formato da capa de Da capa vinil. de vinil. Eu produzi um livro que na verdade tem aí dentro alguns QR codes que vão direcionar você para vídeos no YouTube. Bonito. E lá no canal no meu perfil do Instagram, você consegue baixar as 40 músicas Legal. e ouvir gratuitamente, seja no site e tal, né? Eu não lanço nada em Spotify, essas coisas, depois a gente vai falar sobre isso. Aham. Então tem uma plataforma própria, que é um site que está tudo lá disponível. E esse é o meu trabalho aí, que conta a minha história, né? É uma história longa, de 25 anos ali, agora já vão fazer 30 anos de carreira, né? Certo. Você falou do começo, acho que o começo sempre é meio, muito jovem, né? Não sei no seu caso como é que foi, quantos anos você tinha quando você se apaixonou pela música, mas acho que eu me lembro com 2 anos cantando com a minha mãe, uma coisa bem divertida, ela incentivava a gente a cantar, meu pai filmava, era raro nos anos 80 ali, 82, Ter que alguém câmera, tivesse né? uma câmera e tal, meu pai tinha uma câmera e filmava a gente, eu tenho vídeos disso, depois a gente ficava assistindo e tal, então acho que no primeiro momento, acho que foi
esse contato com musiquinhas infantis cantando, assim, e ouvindo muita música, né? Meu tio lá do Rio de Janeiro tocava violão, minha avó tinha aparelho de vinil, minha outra avó também tinha. Meu pai tinha muitos discos, né, que estão comigo até hoje, esses discos, né? Eu tenho mais de 2.000 discos em casa. Eu continuo sendo apaixonado pelos discos antigos, né, de vinil. E você escutava bastante os discos. Ah, Por conta demais, né? disso. Ficava olhando as capas, ouvindo, lendo, né? O que você Tentando... mais gostava? De colocar o disco, de ver a capa? Ou qual que. Ah, Nessa cara, época que você começou? eu não fazia ideia que o CD ia aparecer, né? Uhum, Então a única fonte musical que eu tinha eram os discos, né? uhum. Um pouco a televisão, assim, os programas do Bozo, da Xuxa, as bandas iam lá, né? Sim. Depois tinha aqueles Viva a Noite. Era meio esquisito, porque Década de 80, o isso. mercado fonográfico colocava só o que ia se transformar em hit, né? Na televisão. Então, alguns programas como Matéria-Prima, do Serginho Groisman, na Cultura, né? Me apresentaram bandas diferentes, tipo Sepultura. Eu era moleque, eu já vi os caras tocando lá à tarde, no Matéria-Prima e tal. Quantos anos você tinha, você lembra? Ah, uns 8, 9, por aí. Na época do Beneath the Remains, eles estavam lançando Inner Self. E eu assistia a televisão e, de repente, tava passando Sepultura, né? Então, acho que era uma coisa bem... de ter esse contato com a música como uma fonte, vamos dizer, inesgotável de cultura, assim. Não, Sim. não tem como esgotar. Sempre que você estivesse ouvindo alguma música, estava aprendendo alguma coisa nova, né? Então, acho que no primeiro momento foi mais ouvindo mesmo, disco, vendo, né? Uhum. Tocando foi no órgão da minha mãe, no piano da minha avó, brincando, né? Logo eu descobri que eu tinha uma facilidade de tirar a música de ouvido e minha mãe, percebendo isso, já me colocou numa escola de teclado, que era a professora Mary Elizabeth Ribeiro de Paula, que infelizmente Veio a falecer veio a falecer esses dias. último fim de semana, né? Foi bem triste para mim. Eu sabia que eu ia ter que falar dela aqui, né? Aham. Mas foi minha primeira professora, né? Ela faleceu com 71 anos aí, infelizmente. Bastante gente de Americana, Nova Mando aqui Odessa, Santa Bárbara tocou com ela, então meus sentimentos também, a família, os familiares. Isso, a Beth foi minha primeira professora. Mando aqui o meu abraço pro Elcio, pra Maíra, né? Os familiares mais próximos, filha e o marido dela. Ela tinha um sonho de tocar com orquestra e em 2023 eu convidei ela para participar do concerto do Relíquia com a orquestra Que legal. e ela tocou com a gente lá, né? Então isso foi... Ela nunca tinha tocado com a orquestra americana e ela sempre me dizia, meu sonho é tocar com a orquestra, porque não sei o que e tal, e eu coloquei ela dentro desse contexto. Ela conheceu o maestro Álvaro, ficou super feliz. Legal. E, assim, Legal. graças a Deus, deu tempo da gente realizar esse sonho juntos. E fico bem emocionado de falar disso agora, assim, Sim, logo depois não, do falecimento, né? Mas seguindo a história, estudando com a Beth, ela me apresentou as partituras. Eu pouco me interessei, eu enganava ela, eu fingia que estava lendo, tirava todas as músicas de ouvido, pedia para ela tocar e decorava. Depois fingia que estava lendo. Quando ela descobriu, eu já estava tocando umas 12 músicas de cor. Aí eu falei, Beth, eu não tô lendo não, tô só fingindo que eu tô lendo e tal. Ela faz, por que você tá fazendo isso? Eu falei, porque pra mim é mais fácil decorar e tal. Eu meio que cheguei em casa, falei, mãe, é o seguinte, eu não quero mais teclado. Inventei qualquer coisa lá e parei de estudar. Dei uma desencanada. Na época, meu pai comprou um Nintendo, tinha o Super Mario 3. Eu ficava jogando, né? E depois, lógico, saía na rua. Eu desencanei um pouco da música. Sim. Na adolescência, eu tive contato com um vizinho, Juliano Penha e Rodrigo Gentili. E fui na casa deles, eles tocavam bateria e guitarra. Não tinha baixo. E eles Eram irmãos? Não, eram primos. Primos? Eles moravam na minha rua. Uhum. E tocavam muito bem, assim. E aí fui lá, eles estavam tocando Metallica e Iron Maiden. Eu nem conhecia muito essas bandas, assim, ainda. Eu tinha uns 12 anos. Meus irmãos me chamaram pra ir lá, eu fui. Fiquei maravilhado, assim, de ver alguém tocando bateria de perto, né? Nunca tinha visto, assim, de perto, uma batera, alguém tocando bem. Ali eu já voltei a me interessar pela música, assim. Falei, Legal. poxa, que legal, tal, né? Aí fomos pra São Paulo, meu pai com meus irmãos, né? Vamos montar uma banda, meu pai, vamos, tal. Tinha dinheiro na época, comprou os instrumentos.
E perguntou pro mais velho o que ele queria. Ele falou, eu quero bateria. Perguntou pro do meio o que ele queria. Ele falou, quero guitarra. E meu pai olhou pra mim e falou assim, você vai tocar o baixo. Entendeu? Sobrou baixo pra você tocar. Não foi exatamente dessa forma que aconteceu, né? Por imposição, mas eu acabei aceitando o fato de os meus irmãos quererem mais do que eu a bateria e a guitarra. Eu acabei aceitando ficar com o baixo. Que no primeiro momento foi uma frustração, porque se eu pudesse escolher, eu teria escolhido a bateria. Que eu gostava mais mesmo. Que até porque meus amigos também tocavam guitarra e bateria, né? Então e você tinha essa influência, ali na rua. Eu nem sabia o que era um baixo, na verdade. Quando eu comprei um baixo, eu falei, é isso? Tem 4 cordas só? É uma guitarra de 4 cordas. Eu nem imaginava o que era, assim. Qual que era a função. Depois eu vi alguns vídeos do Metallica, que mostrava o Cliff Burton fazendo solo, aí que eu percebi que o baixo podia usar distorção, podia soar que nem guitarra. Eu comecei a achar interessante, assim. Mas isso veio a ser um benefício, porque quem com 13 anos fala, eu quero tocar baixo, né? Acho bem... Olha, são poucos hoje. Até na escola a gente tem... Eu acho que é um instrumento menos popular entre os adolescentes. Com certeza. O baixo. Com certeza. Então, na minha rua tinham vários bateristas, eram 4. Eu lembro do Haroldo, do Maguerbs, que tocava bateria na rua de baixo e tal. Tinha o Juliano Penha, tinha meu irmão, Marcos, e tinha o Rafael Oliveira. Todos moravam ali no mesmo bairro, na mesma rua e tocavam bateria. Cada uma dessas casas queria ter uma banda. Então, no Juliano Penha tinha um Iron Maiden cover, o Rafael Oliveira tocava Dream Theater, Megadeth, Fight, umas coisas mais pesadas, King Diamond. Lá em casa a gente tocava Iron Maiden, Metallica, misturava muito, às vezes Titãs também, a gente gostava muito de música brasileira, assim, de rock nacional. E o Haroldo era assim, tosqueira, mais hardcore, música autoral, né? E eu nem cheguei a tocar, eu fiz um ensaio com os caras, chamava Não Sei na época, nem era uma Maguerbs. O Haroldo era o batera. Já era o Léo Cucati e tal, fui lá, não rolou. Falei, a banda chamava Não Sei. Eu falei, por que chama Não Sei? Eles falaram, não sei, né? Falei, mas vamos tocar qual música? Eles, não sei. Toca isso aqui, ó. Que nota que é essa aí? Não sei. Falei, Então não sabe nada, então vamos ficar aqui um olhando pra cara do eu já tava estudando, eu não curti muito a vibe, e achei que eu já tava tocando Iron Maiden, Metallica, umas coisas que exigiam um pouquinho mais mais de estudo, sei lá. Sim. Eu não me interessei tanto por permanecer. No fim, fiquei com essas 3. Na sequência, conheci o Danado. Aí surgiu mais uma 4ª banda com o Danado, né? Que era do que? Você lembra? A gente tocava Pantera, Rush. A gente chegou a ter um repertório com 13 músicas do Rush, assim. Só cover. Depois começamos a fazer algumas coisas autorais, bem escrachado, bem pesado, assim, por influência das coisas que a gente ouvia. Primus, né? A gente ouvia muito. Aí logo surgiu o New Metal e tal, a gente começou a ouvir bastante esse tipo de coisa, né? Mais pesado, o próprio Slipknot, né? Foi bastante influência. Mas o que aconteceu? Eu era baixista de todas as bandas, não tinha baixista, cara. Então eu toquei com 4 batera, com 8 guitarristas, com 4 vocalistas, 4 repertórios de 10 músicas ao mesmo tempo. Isso foi uma escola, né? Porque você já estava ali no play... você se aprende por osmose, né, cara? Sim. Você tá tendo contato com todo mundo, né? Você não precisa mais ter um professor, né? De tabela eu tive vários professores, tive aula com o Marcelo Friso, com o Edmo, com o Lobão, Márcio Lemos, Anderson de Paula, Adalberto, que é o Dalba lá de Limeira. Todos deram uma aula de baixo pra mim, assim. E isso também já foi uma boa escola, porque cada hora eu mudava de professor, eu via o que já dava pra sugar ali em 6 meses, já mudava. Eu não conseguia ficar mais que uns 6 meses com o professor. E esses repertórios, né? Então, acho que na adolescência, o que me formou mesmo foi tirar a música no baixo, né? Eu tinha que tirar 40 músicas. Minha mãe brigava comigo pra jantar, né? Você não vai jantar? Não, peraí, tem que tirar essa parte aqui. Sai desse baixo, vem comer. Eu quero dormir, vai velho. Tomar banho. Isso, tem que brigar comigo pra fazer as coisas. Até meu desempenho na escola caiu, né? Nessa fase. Eu só estudava para tirar 6 mesmo, que era o que precisava para passar de ano. Eu não queria saber mais, queria só tocar mesmo, né? Era muito prazeroso, né? Você poder juntar a galera, fazer um som. E acho que foi isso, né? O meu começo assim foi o piano e o teclado. Logo depois convergiu para o baixo.
E esse contato com outros bateras e guitarristas fez com que eu aprendesse muito sobre guitarra e bateria também, né? E quando eu tinha 15, meus irmãos foram morar fora, ficaram 1 ano nos Estados Unidos e deixaram a bateria e a guitarra em casa. Aí, tocava todo dia, né? A guitarra e a batera também. Além de estar ensaiando com os meus amigos lá outros repertórios. Sim. Então eu ia ensaiar, tocava baixo com os caras, chegava em casa e ainda tinha a bateria e a guitarra ali para eu poder zoar um pouco em casa, né? Então foi muito intenso, assim. Foi um período dos 15 até os 17, era praticamente todo dia tocando, batera, guitarra e baixo. E foi nesse período da sua vida que você já decidiu que queria trabalhar com música? Foi antes, Eu foi creio depois? que sim, Matheus, porque assim, com 17 foi meu primeiro cachê, né? Eu fiz um show no pub, lá em Santa Bárbara, no bar do Rubinho. Existe ainda esse bar? Não, hoje Não, ele era na Monte Castelo. no Monte Castelo. Agora eu nem sei o que é lá, mas era uma casinha assim, você entrava um corredor, chegava lá, tinha um palco lá dentro, cabia umas 100 pessoas, assim. Tava lotado no dia, a gente era o headliner da noite ali, fizemos um show. Qual banda que era, você lembra? A banda chamava Abnegate, era um cover do Merciful Fate. E foi profissional demais, assim, era uma banda nível... A gente podia estar tocando de igual para igual com qualquer banda de metal de pessoas mais velhas, assim, na época. Foi bem surpreendente. Eu imitava o King Diamond, eu era vocal, né? Na época o Sabotage abriu o show, o Sabotage, o Marcelo, que canta no Snake Ass agora, Sim. era o vocal do Sabotage. E tava lá também, né? Então, assim, a partir dessa experiência, que foi um show profissional, acho que eu já tinha meio na cabeça, tipo, é isso que eu quero, vou trabalhar com isso. Foi muito gratificante, assim, apesar do estilo de música ser bem pesado, né? Que é black metal ali, né? Muito pesado. O fato de ter sido reconhecido pelas pessoas fez com que eu me reconhecesse enquanto ser vivente, né? O que eu tô fazendo aqui no planeta, né? Qual que é o objetivo de vida O que aqui eu e nasci tal? para fazer? Foi a partir daquela experiência ali profissional que eu tive essa certeza, assim, né? Até então tinha muita dúvida se eu ia trabalhar com meus pais, porque tinham tecelagem e confecção, se eu ia trabalhar com cozinha, que era uma coisa que eu gostava muito, inclusive estudei nessa área, cheguei a ser cozinheiro, né? Você Ou fez se algum curso de formação? eu sou formado em hotelaria, sou bacharel em hotelaria, né? Trabalhei em vários hotéis aqui da região. E minha mãe chegou a montar uma pousada em Paraty, né? Trabalhei com ela lá também. Mas, assim, foi só um tapa-buraco mesmo, né? No fim, era uma falta de coragem de assumir a música como um meio de vida, né? Mas Acho era que- por medo? Era porque Tudo é você um- não queria? É uma tudo questão... Ah, aquele negócio de mãe. Ah, música não dá dinheiro. Música... um pouco Então, um foi pouco isso. também. Minha mãe, quando eu fiz 17, falei que queria música, ela relutou. Mas eu também estava envolvido com uma cena bem pesada, né? Pessoal envolvido com entorpecente, um tipo de som assustador, né? Um visual muito... Visual assustador pra época É, também. Que não... ao contrário de conservador, o que que é, né? Era aquilo ali, né? Uhum. E a minha família, evidentemente, veio de um berço mais conservador, né? Então, assustou um pouco ela, a ideia de eu permanecer naquele cenário. E por precaução e segurança, ela me indicou uma outra carreira e eu até aceitei de bom grado, um pouco triste. Mas acho que gerou uma certa depressão, assim, por um bom tempo. Eu fiquei trabalhando com hotel, sem saber o que eu estava fazendo no mundo, né? Então acho que isso pesou um pouco para que eu me afundasse muito, assim, Sim. em depressão mesmo, Sim. né? Mas acho que não, a culpa não tem culpa, né? A responsabilidade sobre uma carreira é muito pessoal isso. Eu acho que era mais medo meu de assumir a música como meio, por saber que eu ia enfrentar certos preconceitos que os meus irmãos, por terem escolhido a medicina, por exemplo, não enfrentaram, né? Que, olha, vai ser médico, era o ápice da família, você ser médico, né? Ser músico, não. Então, eu já sabia que eu ia ter que enfrentar isso, de certo, eu acabei
me acomodando um pouco também por isso. Ah, nem vou querer passar por isso. Vou trabalhar com hotel, e aí eu toco nas horas vagas, vamos ver o que dá. Mas não deu. Uhum. Aí Música bateu mais forte. aí com 27 anos é que realmente eu falei assim, agora reset. Pum. Aí eu resetei e falei, a música agora é só música. Então demorei bastante para me aprumar, assim, endireitar a cabeça e ter a música como um meio de me sustentar, né? Sim. E que foi evoluindo devagar a partir dos 27. Até os 27 foi só tiro no escuro para todo lado e que não deu certo nenhuma vez. E foi nessa idade que você entrou pra Unimap? Pra Não, curso de então, licenciatura? não, então, eu primeiro eu comecei a dar aula de guitarra numa escola de música na Symbols, que era do César Zop. Um grande professor, foi meu professor de bateria. Eu fui parceiro dele por um ano, né? Assim como os professores que trabalham na escola Matheus Nadim, Sim. são seus parceiros, São, né? com certeza. Porque vocês dividem ali Estamos lá no dia a dia. as mensalidades, né? Eles recebem uma parte fica para a escola que dá a estrutura. E eu trabalhei nesse modelo com o César Zop, né? Legal. Por um ano e aprendi muito. Só que assim, na primeira semana eu assumi 22 alunos e 5 desistiram na primeira semana. Porque disseram que eu não estava dando uma aula legal. Aí pesou um pouco pra mim. Eu falei, pô, peraí, eu tô querendo dar aula, mas eu não sei dar aula, né? Só sei tocar, e olha lá ainda, né? Nem tocava tão bem guitarra, né? Tava tocando, mas mais ou menos. O suficiente pra ensinar um iniciante. Aham. Aí ali pesou, eu meio que falei, pô, já que eu tenho um emprego de professor, eu preciso estudar para Precisa se ser um profissionalizar. professor melhor, né? Para dar aula melhor. Aí procurei, de todos aqueles professores que me deram aula, eu lembrei do Anderson de Paula Rodrigues, que já tinha estudado em Tatuí, né? Um grande músico e professor, já tinha dado aula para mim quando eu tinha 16 anos. E de todos os professores com quem eu tive aula, ele era aquele que eu mais tinha admirado. Legal. O que eu mais Legal. falava assim, é esse cara, eu quero ser que nem ele. Quando eu for professor formado um dia, quem sabe, eu quero ser que nem o Anderson. Eu me espelhava muito nele. Então eu procurei ele. Falei, Anderson, eu queria voltar a fazer aula e tal. E aí voltei a estudar guitarra com ele. Foi muito legal, assim, esse retorno. E nessas aulas que eu tive durante mais ou menos uns 6 meses, ele me orientou a fazer uma faculdade. Isso foi em 2007. Eu estava já tocando guitarra na banda da Igreja do Nazareno, que eu tinha me convertido ao cristianismo e continuo sendo cristão até hoje, né? E tocava guitarra lá na igreja, e ele era dessa igreja. Então a gente se aproximou bastante. Eu cheguei a substituir ele na banda que ele tocava. Ele tocava guitarra no Canto do Céu, que era uma banda que estava assim, se destacando no meio gospel na época, e às vezes quando ele não podia, Você ia fazer eu era o sub, né? Cheguei a fazer 2 ou 3 vezes sub pra ele, assim. E aí ele me orientou a fazer, porque ele falou que o único erro que ele tinha cometido na carreira dele enquanto professor era o fato dele não ter um curso universitário. Fechou algumas portas, assim, não podia prestar concurso, né? Então ele me orientou a fazer uma faculdade para poder prestar concursos, e aí sim ter uma vida mais segura e estável dentro de uma faculdade pública, por exemplo, dando aulas de música em faculdade ou em escola, que fosse público. Né? E na mesma época saiu uma lei em 2008. Gilberto Gil. O Gilberto Gil escreveu, o Fernando Haddad era o ministro da Educação. Sim. Assinou, o presidente Lula sancionou e tal, na época, que obrigava as escolas a ter educação musical, né? Todas as escolas de educação básica deveriam ter música na sua grade curricular, com professores de música, e não professores de artes, que se ramificavam em 4 setores, né? Ou pedagogos ainda, né? A maioria era educação artística, que virou artes, mas aí tinha teatro, artes visuais, música e dança. A parte da música seria agora separado desse âmbito de artes. Sim, como um todo. Ficaria como uma matéria específica. E aí bombou um monte de faculdade, e logo depois que a gente teve essa mão de obra formada no mercado, começou a bombar os concursos. Aí eu consegui, evidentemente, passar no concurso público.
em Americana. 1 ano e meio depois, passei em Hortolândia também e estou até hoje. E hoje você trabalha em quais escolas? Bom, Acho que eu em só não Americana, na Escola de Música Heitor Villa-Lobos, né? Escola de Música Municipal. Escola de Música Municipal, né? O concurso público foi em 2012. Ali eu assumi o cargo de professor de teoria e percepção musical, uma escola que eu já tinha sido aluno, então já conhecia todo o dia a dia, inclusive alguns professores. E lá, evidentemente, como professor de teoria, a gente tem dentro das atribuições do cargo a possibilidade de também lecionar aulas de grupo, aulas de harmonia, aulas de instrumentos, se isso for uma necessidade da escola, a gente for chamado para isso. Então, recentemente, eu ainda comecei a dar aula de guitarra elétrica e de baixo elétrico na escola municipal, né? Isso para quem quiser se inscrever, até fica a dica aí. Entra no site da prefeitura, fica atento que logo vai abrir 2 vagas de baixo elétrico lá comigo e não paga nada, né? Quem paga é a prefeitura de Americana, que tem mantido a escola de pé, com todas as suas dificuldades, mas a escola faz um trabalho excelente, um corpo ali bem formado, todo mundo com diploma, alguns até em diplomas internacionais, dando aula ali gratuitamente para a população. Isso é muito importante. E aí, no concurso de Hortolândia, eu trabalho numa escola que fica no Jardim Santiago, que é um bairro carente, que era uma invasão do MST e que virou um bairro loteado, com a ajuda da prefeitura, e aí ganhou um posto de saúde, ganhou uma escola, e foi crescendo, virou um bairro urbanizado, bonito, deixou de ser uma invasão para ser um bairro que traz uma certa dignidade para quem mora por ali. E eu pude acompanhar um pouco desse crescimento do bairro, desde 2014 que eu estou lá. E é um outro tipo de trabalho, porque a gente dá aula para crianças de 6 a 10 anos, né? E a educação musical dentro desse espectro infantil acaba sendo um meio pelo qual se espera um resultado que não é formar músicos, mas formar pessoas, né? Formar seres humanos com autonomia, com inteligência emocional, eu diria, com liberdade, com segurança. Por exemplo, eu não abro mão do respeito e da liberdade, né? São 2 conceitos que para criança eles estão meio perdidos, assim. Porque, eu vou dar um exemplo, tem professores que chegam na sala de aula e gritam com o aluno, fica quieto, que não sei o quê, e às vezes eu ouço o vizinho ali gritando com as crianças, né? E aí implanta uma cultura do medo na sala de aula, né? A criança deixa de fazer as coisas porque tem medo do que pode acontecer, porque a professora é brava. Eu penso exatamente o oposto. Se vocês quiserem fazer bagunça, vocês vão poder fazer, mas aí vai ter consequência. A gente vai ter que arcar com isso depois, né? Mas jamais eu vou fazer isso gritando, né? Sim. Eu vou conversar com eles, explicar como que as coisas funcionam. Existem regras, eu preciso seguir, vocês também. Esse é o trabalho do professor, ser o mediador do ensino, né? Mas para pensar, se eu chego lá e grito, eu faltei respeito com eles. Então eu deixei de ser referência. Se eu sou a referência, se eu sou o líder, eu tenho que ser referência de respeito para eles. Com certeza. Com certeza. Então não faz sentido algum professor que grita na sala de aula. Com certeza. Não está preparado, tem que ter inteligência emocional para lidar com criança, né? Se você grita com a criança, você perdeu completamente. Não só criança, qualquer pessoa que está aprendendo ou um instrumento ou qualquer conteúdo, a gente precisa ser... Eu assisto sessões, por exemplo, da Câmara dos Vereadores. Ali, às vezes, eles elevam a voz, né? Porque senão eles não conseguem ser ouvidos, né? Em algum momento, acho que falar um pouco mais alto pode até ser desejável, mas o respeito tem que estar acima disso. Mas às vezes as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada respeito e que somos professores e estamos trabalhando com educação, empatia e amor ao próximo, principalmente. E falando ainda sobre esse projeto de Hortolândia, você fez um CD que era os compositores do futuro com essa galera, não foi isso? O projeto começou assim, eu já estava com o estúdio com o Pepper montado. Onde que fica o seu estúdio? Fica em Nova Odessa. Nova Odessa. Em Nova Odessa. Fica na minha casa, né? No fundo, era uma edícula. Eu desfiz uma casinha que tinha lá e montei o estúdio. Legal. E ao lado ainda montei uma cozinha pequena para fazer bolo, que a minha esposa trabalha com isso também. Então a gente tem ali atrás um estúdio e a cozinha dos bolos. E dentro dessa cozinha dos bolos tem um cantinho ali que fica meus discos ali, que é o meu acervo.
né? Quem dentro de casa não coube de tanto disco que tem e ficou lá. O projeto Compositores do Futuro começou dentro de uma vontade que eu tive de usar os equipamentos do estúdio para gravar, né? Porque eu tinha acabado de montar o estúdio e não tinha gravado nada até então. Foi em 2015. Então eu incentivei as crianças a criarem poesias com rimas que pudessem virar música, e eles têm que escrever então a letra, né? E mostrar para mim. Evidentemente, se tiver alguma dificuldade com a língua portuguesa, eu vou contribuindo, vou ajudando e tal. Não deixo usar o chat GPT, essas coisas, né? Celular. Tem que criar. Tem que ter a criação de pensar que compositor. você quer cantar sobre o quê? Então cria Sim. aí, cria. Sim. Então eu faço uma revisão dos textos, eles são convidados aí na frente da sala e cantar o esboço, sem tocar nenhum instrumento, só cantar. Vai, canta aí a música. E eu pego e filmo eles cantando. Então a gente faz uma seleção ali de mais ou menos umas 20 bandas de 5 alunos. Todas as bandas têm que gravar um videozinho cantando a música que fez. Sem instrumento nenhum. Só vai lá na frente da sala e canta comigo filmando. Num segundo momento, a gente assiste os 20 vídeos e todo mundo é convidado a votar nos 3 que gostou mais. Então a gente faz uma eleição democrática, onde os alunos escolhem quais são as músicas que eles acharam mais legal. Lembrando que o aluno que está votando não pode votar na sua própria banda. Você já deixa isso como regra. É isso. Então, Olha, você não vai poder votar em si mesmo, porque senão perde a graça do lance aqui. Todo mundo vai votar em si mesmo e vai ficar tudo empatado. Então você tem que votar em 3 bandas que não é a sua. E aí, são mais de 300 crianças. Então, 300 votos e tal, a gente faz a eleição, as 3 melhores ganham a possibilidade de ter um arranjo. Aí eu pego o violão, crio uma melodia, uma harmonia, um ritmo, gravo a batera, gravo o baixo, gravo a guitarra, gravo o teclado, levo essa guia lá, ensino a versão nova da música deles para eles, eles aprendem a cantar a melodia, eu levo o equipamento lá na escola, gravo eles cantando, volto pro estúdio, coloco a voz deles ali e a gente lança um CD, né? Então isso foi em 2015. Só que ao invés de eu gravar só 3, no fim eu acabei gravando 8. Porque foi tão legal o projeto. Foi tão surpreendente a qualidade das músicas que eles fizeram, que eu falei, meu, não dá pra não gravar isso. Eu fiquei bem emocionado assim, com o resultado. Legal. Eu não imaginava que as crianças tivessem tanto talento para criar músicas. Elas têm, às vezes a gente não dá oportunidade, né? E quando dá essa oportunidade, saem coisas maravilhosas, incríveis. Foi sensacional, assim. E aí eu tive alguns apoios, algumas pedras no meio do caminho. Evidentemente que eu dependia de um certo dinheiro que eu não tinha para colocar. A escola conseguiu arcar com a impressão do CD e com as capas. Mas a prefeitura, na época, por algum tipo de incompatibilidade política, não colocou para frente, não apoiou. Talvez por ciúme, não sei o que aconteceu exatamente na cabeça de quem coordenava a equipe. Mas por ter chamado a atenção, achei que rolou um movimento assim, meio nesse nível, baixo, eu diria, um nível bem baixo. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu, eu entreguei 350 CDs, um para cada aluno, com as 8 músicas que eles fizeram, cantadas por eles, e eles levaram isso para casa, e muitos me procuram até hoje, assim. Sim. Eu tenho esse CD, tá? Eu ganhei do Rodrigo na época. O amarelinho? O amarelinho, você tem? eu tenho. Caramba, você me legal. deu lá no estúdio, quando eu fui na lá. mesma época que a gente tocou. Na mesma época que a gente tocou junto. E aí, pô, esses dias eu recebi uma mensagem da Lívia, professora, falando assim, ô Rodrigo, tem uma menina que quer falar com você, o nome dela é Cassiane. Posso passar seu contato para ela? Eu falei, pode. Aí chegou a mensagem, uma menina já assim, com uns 20 anos e tal. Não lembrava, né? Eu dei aula para ela, ela tinha 10. Já faz 10 anos, né? Tava diferente, é uma faz mulher. 10 anos, 2003. Isso, tava bem diferente, né? E eu olhei assim, eu falei, nossa, mas eu não tô lembrado de você. Ela falou, oi professor, tudo bem? Sou a Cassiane, fui sua aluna. Eu falei, cara, desculpa, vou ser sincero, não lembro de você. São muitos alunos. Faz 10 anos, né? Não, procura isso, eu lembro que você tirou foto, você filmou, procura aí que você vai ver eu lá. Aí eu fui procurar nos meus arquivos lá, achei uma foto que tem ela mesmo. Aí eu falei, agora eu lembrei, mas não lembro de você, assim, durante as aulas, como que você era e tal, mas aqui na foto eu consegui lembrar de você, sim.
legal, fala aí. Não, então, eu queria muito seu contato para te agradecer, porque eu estou participando de um concurso lá na igreja que ganha a gravação de um clipe profissional, né? E eu me lembro quando eu era sua aluna, lá na MF Daila, na época chamava MF Santiago, a escola, que eu estava cantando assim, a hora que terminou o ensaio, você chegou para mim e falou assim que minha voz era muito bonita para eu continuar cantando, que eu ia fazer, né, que eu tinha muito potencial. E ninguém nunca tinha falado isso para mim. Olha aí. E foi porque você falou aquilo ali que eu quis continuar. Aí, lógico que já ficou aquela lagriminha, né, O meu? olho já Marejou, inchado. é. Ah, mas isso é o que todo professor quer ouvir, né? A gente mostra que a nossa missão foi cumprida para aquela pessoa. Aí marejou, né? Aí ficou aquela coisa, eu falei, puxa vida, né? Que felicidade isso. Eu fui ver depois o clipe, ela cantando na Assembleia de Deus lá, as músicas dela, né? Fazendo bastante sucesso no meio gospel ali em Hortolândia. Eu não sei se é em Hortolândia, se é em outra cidade próxima. Mas eu fiquei muito contente, né? Você vê que é uma coisa tão simples, né? Você chegar para uma criança que acabou de cantar e dizer assim, você canta bem, hein, meu? Parabéns. Às vezes, pode até nem ser. No caso dela, ela cantava bem mesmo. Mas às vezes a criança nem canta tão bem. Mas só de você falar, Só de você incentivar, de você dar o apoio. você muda a vida da criança. Com certeza. Nossa, tá Com cantando certeza. muito bem, parabéns. Continua assim, cara. Você vai cantar bem ainda. Ó, parabéns, é isso aí, pô. Você muda o dia da criança, às vezes a semana, às vezes o ano, às vezes a vida, né? No caso dela, eu acho que foi pra vida, né? Ela tem gratidão a mim, assim, eu não fiz nada demais, eu só fiz o meu trabalho de professor, de colocar aquilo que a música pode representar pra mim e pra ela, né? Sim. E deu tudo certo nesse Que legal, caso. que legal. E esse projeto não teve mais, foi Ele só em continuou, 2015. então, depois de um bom tempo, a gestão mudou. Certo. Então aquele problema que eu disse político deixou de existir. A partir do momento que o secretário novo assumiu, e eu já mais alinhado com a visão dele, e mais amigo, porque já conhecia ele pessoalmente, consegui o apoio para realizar, mas em 2023 eu fiz 3 clipes, aí já não era mais só a música, mas eu fiz 3 vídeos com a música, de 3 bandas, no mesmo esquema, só que esse por minha conta, esse eu banquei tudo. Eu não pedi apoio da prefeitura, não pedi apoio da escola, eu mesmo financiei, Financiou como produtor. já pensando em fazer portfólio para que no ano seguinte, 2024, eu apresentasse o projeto para a prefeitura e pedisse sim aí o apoio financeiro para poder realizar algo ainda mais legal. E aí em 2024 aconteceu do jeito que eu planejei. Eu fui lá com o portfólio de 2023, falei, ó, vocês querem mais disso? Eu posso fazer, custa tanto. Eles fizeram uma conta rápida, um olhou pro outro, dá para fazer? Dá para fazer? Tem verba? Tem? É juridicamente legal? Dá para fazer? Dá para fazer. Ó, então, negócio fechado e tal. O secretário Fernando de Moraes, lá de Hortolândia, me recebeu muito bem. No fim, ele passou lá, delegou aos seus subordinados todo o apoio e eles me trataram muito bem, me receberam como alguém que pudesse fazer o trabalho e a gente fez o trabalho, né? Evidentemente que eu poderia ter feito esse trabalho com bem menos empenho, se não fosse essa ajuda, porque alguns custos, por exemplo, edição de vídeo, gravação no estúdio, energia elétrica, tempo em edição, tudo isso tem um custo, Sim. né? Pra gente estar aqui nesse estúdio lindo tem um custo, né? E aí eles entenderam isso e eu pude fazer um trabalho com 5 músicas, 5 clipes, que foi feito um flyer com QR Code, os pais receberam esse flyer, foram feitas 2.000 cópias do flyer, a gente distribuiu para todas as escolas, foram atingidas mais de 5.000 pessoas. E está em alguma plataforma essas músicas? Está no canal da Educação de Hortolândia. Canal da Educação de Hortolândia. Tá lá Secretaria de Educação, no isso. caso. E o combinado foi que eu pudesse publicar isso no meio desse ano, no meu canal também. O seu site. E no meu canal do YouTube. Seu canal do YouTube. Isso, vou publicar lá. Para que não houvesse concorrência do meu canal com o canal da prefeitura, a gente ia dar um delay ali de 6 meses mais ou menos, para que eles tivessem a exclusividade no projeto, e aí logo depois eu posso divulgar, então agora
A partir de agosto já vou estar publicando isso daí no meu canal. E já que a gente está falando sobre divulgar músicas, divulgar os seus projetos, você falou no começo que não gosta de publicar no Spotify, não gosta de Não. publicar em nenhuma plataforma digital. Por que disso? Porque, primeiro, como produtor, eu tive que virar selo, né? Para poder ter o ISRC vinculado ao meu O estúdio. que seria essa sigla, para quem está assistindo? O International Recording Security Code. Né? É um código de rastreamento de áudio para distribuição de direitos autorais e conexos dos fonogramas que são veiculados em toda a mídia. Né? O ECAD no Brasil é o único escritório capaz e responsável e juridicamente autorizado a cobrar os direitos autorais e conexos dos artistas. Né? E isso é feito por pressão das associações, né? Eu sou vinculado à Abramos, né? Que é uma das grandes associações aqui, talvez a maior do Brasil, e que controla isso. A lei do ECAD vem lá de 73, ela foi reformada várias vezes, já teve CPI em 2001 sobre corrupção ali dentro, e eu estudei tudo isso e comecei a perceber que não havia transparência nesse sistema, de forma que eu comecei a me sentir como artista enganado pelo sistema, né? E a indústria e o mercado contribuem um pouco para isso, de certo, porque hoje o que os empresários querem? Ganhar dinheiro. Uma empresa vive de lucro. Vive de lucro. É isso. Você não vai montar uma escola porque você é bonzinho. Você quer ganhar dinheiro. Também. E tá certo. Tá certo, né? Você, todo mundo tem que ganhar. que tal ganhar dinheiro com uma coisa que vai transformar a vida das pessoas? Melhor ainda, né? O Matheus Nadins faz isso. Eu, como professor de música, também procuro fazer isso, né? Só que no fonograma você viu que não era bem assim. Como artista, eu vejo que o dinheiro ele tá sendo distribuído de uma forma muito injusta. Então, toda vez que a arte fica abaixo da grana, eu não me interesso. Artistas que colocam o dinheiro acima da arte, eu nem ouço, assim. E eu consigo perceber artistas que fazem arte acima da grana, que se posicionam, que geram polêmica. Vou dar um exemplo bem polêmico. O Ed Mota, por exemplo, coloca sempre a arte, a música acima de qualquer coisa. Pode falar muita besteira. Pode. Ele fala besteira mesmo. Ele se posiciona, ele tem opinião. Talvez até por isso ele seja famoso hoje. Porque fala o que pensa. Né? Porque aí a polêmica está acima da música. Aí eu já deixei de curtir o cenário. Porque o que eu curto do Ed Mota é o que ele faz dentro do estúdio, a música dele. Eu gosto de ouvir. Ele é um grande artista, falando musicalmente, é um grande artista. Talvez o maior nome no mercado internacional brasileiro seja ele hoje, né? Em termos de qualidade, sem dúvida. Né? Eu comparo ele ao nível de produção do Stevie Wonder, por exemplo, que é um dos maiores nomes da black music de todos os tempos. E realmente, se você ouvir lá, pega os discos do Ed Mota e ouve. Não vem falar que eu tô sendo puxa-saco de gente que fala besteira. Ouve os discos, depois cria sua própria opinião, né? Não precisa concordar comigo. Mas, enfim, voltando no ISRC. Quando eu montei o estúdio, eu precisei, então, lançar algumas coisas. Eu percebi que, por exemplo, eu precisava de uma distribuidora para colocar no Spotify. E aí, dependendo do streaming, a distribuidora ia recolher, ia falar com o ECAD, que ia falar com a associação. Isso ficou muito nebuloso. Isso ficou, assim... até hoje eu não entendi exatamente a proposta de ter tantos intermediários entre o meu ouvinte e eu. Eu não entendo muito. Por que eu preciso de ter uma gravadora, uma distribuidora, uma associação, o ECAD, controlando uma coisa que diz respeito a um trabalho que é só meu? Não é deles. Porque se eu estou no Instagram fazendo marketing, impulsionando os vídeos, e minha música está tocando, por que eu não tenho o direito de cobrar de quem quer consumir, por exemplo, esse trabalho que eu distribuí, esse livro? Eu vendi ele por R$50. Eu vendi, na primeira tiragem, 300 cópias na primeira semana. Já falando sobre ele, né? Quem quiser tá aqui, produção. Essas músicas, não fiz SRC de nenhuma, são 40 músicas. O pessoal tá perguntando qual que é o site. Aí, aqui no YouTube eu vi agora. O site, ó. Não, você vai... www.rodrigo Não, esse aí saiu. Deixa eu explicar. Saiu? Qual que é, então?
vai no Instagram, Instagram. Rodrigo Barros 80. Aí na bio, Ah, aqui, ó. Na Rodrigo bio. Barros 80, ó, igual tá aqui pra você. Rodrigo Barros 80. Ah, Ali na bio ali tem um link, que Legal. é um Linktree. Ali você encontra todas as músicas para baixar, ouvir, tudo gratuitamente. legal. E as minhas músicas não tem registro, não tem SRC. O ECAD não sabe que elas existem. O Spotify também não. Se você quiser achar minha música para colocar num videozinho aqui num corte, você vai achar uma só, que foi a única que eu registrei, que foi o suficiente para ver que o sistema não é transparente na distribuição. Entendeu? O Edu Danui participou, o Guilherme Aze participou dessa música. E assim, eles recebem uma fatia de centavos, assim. E você tem que confiar que o número de streams é aquele que eles colocam que deu. É estranho isso. Eu fiz um teste outro dia. Fiz um disco com 100 músicas gospel que virou 100 clipes. Um dos clipes, eu coloquei R$10 de impulsionamento no YouTube. Em um dia ele foi para 561 views. Os outros, todos eu não impulsionei. O que teve mais views no primeiro dia foi 320. Ou seja, R$10 fez dobrar o número de visualizações. Mas a quantidade de comentários que os vídeos que têm o alcance orgânico têm é muito maior do que esse que tem 561. Ou seja, quem garante que 561 pessoas assistiram? Se nenhuma comenta. Não é uma pulga atrás da orelha? É uma pulga atrás da orelha. Então, assim, os caras querem grana, eles querem fazer você acreditar que o número de views é importante, né? Graças a Deus e a sua, vamos dizer assim, sabedoria enquanto curador, eu estou aqui não pelo número de seguidores e número de views. Porque a gente se conhece, você sabe quem eu sou e o que eu faço. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Isso é fazer com alma. Isso é entender o que as pessoas fazem e sentir. Não ir pelo número de views e número de seguidores, né? Não, eu acho que música e arte e educação a gente tem que mostrar e tem que ter um processo de fala em tudo isso, e acho que esse é um dos caminhos que a gente pode fazer, né? O Chauão esteve aqui no programa passado e ele falou muito sobre isso, a gente conversou bastante que a gente precisa fazer barulho e mostrar música boa. Qual que é a forma? Essa talvez seja uma forma. Então, eu já conheço o Rodrigo há muitos anos, tá? Já vai fazer 10 anos que eu conheço o Rodrigo. Ele foi meu professor de teoria na escola de música do Heitor Villa-Lobos também, durante 2 ou 3 semestres, eu não me recordo muito bem, já faz muito tempo, mas teve uma grande influência na minha carreira como músico, como professor, como administrador de uma escola hoje, e por isso que eu fiz o convite para ele estar aqui hoje. Eu estou muito honrado de ter você aqui no meu programa. Pô, cara, obrigado. Eu fico, assim, voltando ainda no ISRC, fico sempre me sentindo roubado, né? Porque não tem transparência, é como se a gente fosse sócio e só você tivesse o cartão e o extrato do banco e eu não pudesse nunca ver. Entendeu? Mas peraí, nós não somos sócios? Deixa eu ver aí quanto é que deu de lucro, quanto que deu de custo. Vamos repartir metade. Não, eu já fiz. Tá eu aqui, já ó, fiz, ó. sua Sua parte parte é é essa. essa aqui, ó. Toma aí. Aí você me dá 20 conto e fica com 2.000 e tá tudo certo. Como assim? Entendeu? Não dá certo isso, né? E como é Eu que você acho. vê, falando como produtor, como um estúdio que você tem hoje, as bandas... Hoje eu tenho uma banda independente, que é Alívio Cômico, lançamos 2 singles, né? Uma decisão em conjunto dos 4, foi lançando nas plataformas digitais, mas hoje a gente está até conversando para a gente ver se vai participar de um selo, se não vamos, estamos nessas negociações. Como é que você enxerga os artistas independentes, os artistas autorais hoje? Você acha que eles têm também que divulgar sua música independentemente igual você está fazendo? Ou vamos encontrar um selo, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, já que a gente caiu nesse assunto? O que você pensa? A música independente é o presente e o futuro, na minha opinião, né? Então, vamos pensar em 2 coisas fundamentais. A primeira, você precisa estudar mais sobre como gravar, como produzir, para não depender dos estúdios, das gravadoras e tal. Então, hoje, você tem acesso livre à informação de qualidade sobre produção, né? Eu estava conversando aqui antes com o proprietário desse estúdio aqui. Ele está dizendo que ele faz consultoria sobre transmissões ao vivo. Já estou fazendo o merchan dele aqui, do Faz. Né? Faz, deixa o arroba aqui embaixo também. E ele vende informação para quem precisa fazer uma transmissão de qualidade como essa que você está fazendo certeza. agora, certo?
Isso poupa muito dinheiro e tempo. Se ele criar um canal no YouTube e publicar isso, ele pode vender um curso na Hotmart sobre transmissão ao vivo e certeza. ficar rico vendendo esse curso. Porque é informação que vai gerar economia em tempo e dinheiro para quem quiser fazer o que ele faz. Então, e ele se torna independente, totalmente. Se ele for para a Hotmart, ele vai pagar uma comissão para uma plataforma que é segura ali, que vai permitir a pessoa pagar com cartão de crédito. Mas ele pode, inclusive, criar a própria plataforma dele. E ser independente, inclusive, da Hotmart, entendeu? Então, acho que o futuro é esse. E fica a dica aí pro Fai, se ele quiser criar a própria plataforma dele para vender os cursos. Eu sou uma das pessoas que vai contratar ele para ir lá no meu estúdio ensinar a fazer esse tipo de transmissão. Que eu sempre quis fazer. Legal, legal. Então, eu peguei ele como exemplo, mas eu vou pegar agora o meu trabalho, né, como artista. Então, no primeiro ponto, eu ter montado um estúdio foi porque eu nunca tive dinheiro suficiente para investir em marketing e em gravação que eu precisava ter. Então, o primeiro passo que eu dei foi montar o estúdio para não depender dos estúdios, porque era caro produzir um disco. E como eu tinha muita música, eu não precisar pagar para produzir elas. Então, eu montei o estúdio e agora eu gravo tudo de graça. Os discos meus solos, são 7 álbuns solos que eu tenho, né? Então, mais de 100 músicas gravadas autorais, uma registrada só, né? Eu tenho produções do Hell's Kitchen, produção do Jaeder Menossi, Verde Vale, All for One, né? O Hard Coffee, são bandas que passaram por lá e que produziram seus álbuns lá. Então eu acabei até virando um produtor de tabela por ter montado o estúdio. Mas o objetivo de eu ter montado o estúdio foi ser independente de ter que pagar para gravar a música. As minhas músicas. De tabela eu consegui ainda gravar alguns artistas que sempre fui fã. O Jaeder, por exemplo, sempre fui fã dele. Daqui a pouco o cara tá lá gravando o álbum dele no meu estúdio, porque curtiu o trabalho desse trabalho aí. Esse trabalho que eu divulguei meu. O Jaeder ouviu e ele me ligou e falou, cara, eu queria gravar o meu álbum com essa qualidade aí. Eu falei, bom, deu certo. O estúdio deu certo, né? Chamou a atenção de um artista que eu sempre fui fã, né? Que legal. E aí foi lá e ainda de quebra ainda fui o baixista da banda dele, né? O que foi uma honra também para mim participar não só da produção, mas da parte musical também, fazendo as linhas de baixo. Né? Legal. Então, como é que você enxerga a música autoral hoje? Tem espaço? O primeiro ponto, vamos supor, você falou da tua banda. Sim. Primeiro ponto, vocês se gravarem. Não depender de mim, por exemplo. Sim, não, já tá tudo gravado. A gente já fez tudo isso. Se gravem. Mas pra galera que tá escutando agora, que tá ouvindo e nunca teve essa experiência, qual que é a dica que você tá como Compra professor, um PC, produtor? uma interface, um microfone condensador, um SM57, que é o faz tudo, né? E começa, Começa a ver os vídeos de produtores ensinando a gravar e começa a gravar. Do it yourself. Isso. Usa lá como é que chama lá Audacity. o Moises. Moises app. Pega uma bateria lá de uma música do James Brown, grava um baixo, uma guitarra em cima. Que seja, você não tem um estúdio, não tem uma batera, paga um estúdio só pra gravar a batera, o que seja. Divulgando Entendeu? mais uma vez aqui, ó, trabalho do Rodrigo. Até aqui. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessas músicas que tá aqui, vai lá no Instagram, Rodrigo Barros 80 e escutem as músicas. E quem quiser esse livro, já chama o Rodrigo aí no direct para adquirir o seu. O segundo ponto, Matheus, o primeiro então é esse, né? São 2 pontos fundamentais só. Toda banda eu acho que tem que ter isso aí. Seja seu próprio produtor. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Não é caro. Um equipamento profissional para você ter um home studio com, vamos falar assim, o que não é caro, né? Até 10 mil reais você consegue comprar um bom PC, uma boa interface, bons microfones, para você poder gravar com um nível dos discos que estão considerados aí no mainstream, seja o estilo que for. Legal. Você consegue. O segundo ponto é o ponto onde eu estou agora com a minha banda All for One, né? Que eu estou dedicando 2025 totalmente ao All for One, uma banda de heavy metal autoral, o qual eu fundei junto com o Paulo, né? O Paulo era o fundador, eu mais ou menos produzi o primeiro álbum completo, e nós éramos só nós dois, e depois fomos chamando os outros membros, eu acabei saindo e voltando para a banda. Polêmicas à parte, a banda está bem nativa agora, com uma formação nova.
com o segundo álbum pronto para entrar no estúdio e gravar. A gente está fazendo 30 músicas guia. Dessas 30 a gente vai escolher 10. Vamos gravar e aí a gente vai para essa fase que eu acho que é a fundamental para uma banda independente. O marketing. Como que você vai chegar no teu público, né? É número de seguidores, é impulsionamento, é fazer um vídeo polêmico, é fazer cortes, é falar bosta, sei lá. Porque, cara, hoje em dia o que engaja? Por exemplo, o Lobão falou uma porcaria lá do Raul Seixas. Ele ficou famoso agora esses dias por causa disso. Às vezes a repercussão negativa é desejável para que o seu trabalho fique mais conhecido. Porque a cultura do cancelamento fez com que o marketing tivesse que pensar muito antes. Não sei se você lembra um tempo atrás uma campanha da Natura, que fez uma campanha da diversidade. Sim. E teve um monte de gente conservadora cancelando a marca. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Então, é esse tipo de fenômeno que a gente está estudando agora. Então a gente tem que estar muito atento aos fenômenos atuais. Isso muda a cada semana. O que é trend, o que pode ser positivo hoje, semana que vem pode ser negativo. Então você tem que estar muito atento a isso. Né? Além do tarifaço mudar o preço do dólar diariamente, né? Vamos falar, porque isso aí é a polêmica atual aí no mundo, é essa guerra do mercado, né? Que pode virar uma guerra nuclear, Sim. que seja. Sim. No mercado da música, a gente tem que estar muito atento sobre como chegar no seu público. Né? Eu vejo como não adianta ter 1 milhão de seguidores se é 1 milhão de idiotas. Eu prefiro ter 500 que sejam fiéis e sejam clientes que entenderam o que eu estou fazendo, que gostem da minha música e sejam transformados por ela. Eu penso exatamente isso. Assim. É polêmico o que eu estou falando. Eu não sou marqueteiro e não vou ser, não pretendo me tornar um, mas eu acho que é fundamental para uma banda que tem um bom trabalho produzido, que tem um bom trabalho de gravação, saber chegar no seu público. Com certeza. Eu não sei como fazer. Eu estou aprendendo junto com você, com todo mundo que tem banda. Acho que todo mundo está aprendendo, né? No caso da Live, a gente decidiu fazer um evento, né? Então, o Reverbere Fest foi um evento que saiu da banda, chamou mais 2 bandas para fazer junto, que já eram conhecidas no meio independente aqui, fizemos ali no Porão Skate Bar em Americana, e foi o jeito da gente mostrar a banda e algumas músicas da banda. Não mostramos todas, mas mostramos as 4 principais músicas ali do álbum, de 10 que vamos lançar. Então foi super positivo, a galera gostou das músicas e agora é trabalhar os lançamentos, né, os fonogramas. Você está chegando no seu público, né? Sim, Acho que a gente tá isso. chegando. E se vocês estão com muito material gravado, você já fez a primeira fase, né? Então tá caminhando, né? E do All for One, vocês depois da gravação do disco pretendem fazer shows? Ou vocês já estão fazendo shows antes da gravação? Cara, eu vou falar tudo de trás para frente, Pode né? ser. Eu sempre enxergo lá na frente. Sim. Onde que eu queria estar? Tocando na Alemanha, num Wacken, ou na França, lá no Hellfest. Um festival desses de heavy metal. Sim. Onde as bandas que a gente é fã tocam. Porque a gente acredita que o trabalho nosso está no mesmo páreo e a gente merece um espaço nesses palcos. O que a gente vai fazer para chegar lá? Tudo que puder. Que envolva tempo, dedicação, talento, dinheiro, conhecimento, técnica, suor, dor no tendão, o que precisar, né? É sonho, né? Sonho de moleque, porque eu tinha 15 anos, eu já queria isso, né? E é um sonho possível, cara. Você ouve o álbum do All For One e ouve um álbum do Soulfly, ou do Slayer, ou do Slipknot, e aí você vê se eu tô falando alguma besteira. Se você acha que eu tô sendo soberbo ou orgulhoso demais. Não, cara, eu acredito no potencial da banda, o som é bom. É heavy metal feito aqui em Nova Odessa com qualidade internacional. É isso. E se chegar, chegou porque mereceu. Não é porque o Espírito Santo de Deus desceu e a gente foi abençoado e teve sorte. Não, cara. Fruto O do Black trabalho. Pantera tá aí aparecendo pra caramba porque trabalhou 9 anos pra chegar onde tá. E mereceu. Ah, mas é uma pauta polêmica e tal. É a pauta deles, cara. Mas tem muito suor ali. Tem qualidade, tem dedicação, tem merecimento. É Ninguém isso. vê só vê a pontinha do iceberg, né? De baixo ninguém vê toda a construção que teve que fazer, o que teve que trabalhar Eu tô para chegar citando até ali, eles né? de exemplo porque eles estão lá em cima, né, cara? Sim. Estão no topo aí, estão tocando em todos os grandes festivais, é onde a gente queria estar, né? E eu admiro que se os caras conseguiram, eu tenho que entender qual foi o movimento que eles fizeram pra gente fazer algo semelhante. Não copiar, mas cada um tem seu caminho, né?
A nossa trajetória é outra, a nossa pauta é outra, né? Legal. Não é a mesma pauta deles. Legal, muito sucesso. Mas com a o gente All quer For One. tocar ali, no mesmo lugar que eles estão tocando. E- Abrindo pro Slipknot, por exemplo. Sim, sim. E tem alguma página pra galera seguir já, a banda? O All For O One que tem o vocês estão- perfil, né? É @_All For One. Mas se você entrar lá no meu Rodrigo Barros 80, no Linktree tem o link do All For One lá. Você consegue achar o álbum que tem 9 músicas e mais uma bônus. E os 2 singles mais atuais, que são músicas que não vão estar no segundo álbum, mas que fizeram parte dessa segunda fase já de gravação, que veio da pandemia da Aldir Blanc, né? E o disco foi feito na época com recursos da Aldir Blanc. Ele já estava meio pronto, assim, e no fim eles foram contemplados e acabou entrando como um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc. Mas foi um disco maravilhoso, assim, a gente fez ele em 5 dias, cara. E Entrou no estúdio e ficou tipo, mergulhado ele ali. me mandou as guias, eu gravei 3 músicas em um dia, mandei pra ele de volta já com os vocais. Ele falou assim, ô louco, que da hora, faz mais, faz mais. Eu me empolguei, né? Pandemia, não tinha o que fazer, né, meu? Eu sempre curti heavy metal, né? E o pessoal às vezes me questiona, fala, mas você tem um disco com 100 músicas gospel e ao mesmo tempo você toca numa banda de metal. Eu sou o tipo de cristão não conservador. Eu sou o cristão que gosta de estar no meio de todo mundo e respeita todas as religiões e todas as orientações, né? Eu posso estar junto com todo tipo de pessoas sem me tornar o que elas fazem, né? Sem fazer o que elas fazem. Sim. E de certo, poder, por meio do meu comportamento, trazer o meu aspecto espiritual e religioso, a minha fé, para dentro de um parâmetro de transformação que um templo não contempla, né? Porque quem que tá lá no bar lá que vai entender alguma coisa sobre a minha fé a partir do que se fala dentro da igreja? Ninguém, porque ele não vai, ele tá no bar, ele não tá na igreja. Então, se eu estiver lá, eu acredito que, de alguma maneira, o cristianismo acaba se fazendo presente também, por meio do meu comportamento cristão, né? Então, eu diria que tocar numa banda de heavy metal sendo cristão é um certo tabu para algumas pessoas, né? Falar, como é que você pode? Você está no mundo, você está na igreja, você está no mundo, né? Fica aquele meio preconceito com a música em geral, com a cultura, né? Eu acho que uma coisa é a espiritualidade, é o que tem no teu coração, na tua fé, e a outra é a música que você faz, que você curte, tua orientação política, o que seja, essa mistura de Deus é conservador, de direita, né? Para mim nunca foi assim, nunca foi. E já que a gente está falando dos projetos, né, do All For One, você me comentou comigo que no final do ano vai ter um show também com orquestra sinfônica. Como é que vai funcionar cara, isso? Puxa vida, então, eu com a banda Relíquia, eu tenho 3 projetos como músico, né? Só recapitulando, que a gente falou tanta coisa. E vai falando. Eu trabalho em 3 frentes principais. Eu sou produtor musical no Pepper, produzo atualmente mais os meus trabalhos, mas já produzi muita gente. Eu sou professor na Prefeitura de Hortolândia e na Prefeitura de Americana, como a gente já comentou. E sou músico em 3 projetos e toco 3 instrumentos diferentes nesses projetos, né? No All For One, que a gente já estava falando, sou baterista e produtor da banda, compositor das letras, a maioria das letras do disco novo eu tô fazendo. Inclusive, existe uma polêmica aí sobre... Perguntaram, você usa chat GPT para fazer letra? Eu uso. Eu não uso exatamente o que ele me manda, mas para fazer uma rima ou outra eu uso e ajuda bastante. A inteligência artificial tem sido um coadjuvante bem interessante assim na confecção das letras, né? Então no All For One eu toco bateria, uma banda de metal, a gente fez o Rockfest ano passado, isso virou um DVD, tá no YouTube, põe assim All For One Esbol Rockfest, dá pra ver o show inteiro, os autorais estão tudo lá, foi filmado com 6 câmeras, a gente aproveitou o áudio da mesa, dá pra entender o que é um show do All For One já pelo YouTube, né? Além do disco no estúdio tá sensacional, a gente ainda tem esse trabalho em vídeo. O segundo trabalho é o Relíquia, né? Que eu toco guitarra e canto, que é com Maurício Scaramal e Gustavo Rossato no baixo. E a gente faz versões de músicas não veiculadas pela mídia dos anos 60 e 70. A gente nunca toca nada que passe de 79. Eu nasci em 80, né? Então são só músicas de antes de eu nascer. A gente estipulou isso e
E a gente teve a, vamos dizer assim, a honra, primeiramente, de tocar com a banda municipal Monsenhor Nazareno Maggi, em 2017, a convite do maestro Jair. O concerto também está no YouTube, né? E o maestro Álvaro viu esse show de 2017 e depois me convidou para fazer uma parceria com a orquestra. E aí, Esse show que a esse de Elizabeth... 2017, o maestro estava na plateia, o maestro da orquestra estava na plateia. E ele, depois do show, foi me dar um abraço e falou, pô, cara, podíamos fazer uma coisa com a orquestra também. Que legal, que massa, que convite. Me deu um abraço, falou, cara, seu vocal, não sei o que, elogiou pra caramba o vocal, assim, eu nunca tive tanta segurança de que meu vocal tava legal, mas aí ele falando, assim, eu comecei a me sentir mais seguro como cantor também, né? Porque o maestro é o maestro, é uma referência, né? Sim. É o maestro da orquestra, né, cara? É a figura ali que tá na liderança de um grupo de músicos renomados e profissionais e tal. Então ter o reconhecimento de uma pessoa assim acaba me deixando muito feliz e realizado, né? De eu me reconhecer, daí volto naquilo, eu não quero ser reconhecido pelas pessoas, eu quero me reconhecer por meio da música, né? Então quando as pessoas me reconhecem, aí eu me reconheço ainda mais, é mais isso, assim. Não é uma questão de, tipo, eu preciso que as pessoas me reconheçam. Eu é que preciso me reconhecer, né? E aí quando ele fala isso, cara, você tá cantando, não sei o que, eu falo, pô, agora sim, né? Então eu tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo desde que eu nasci mesmo, né? Eu nasci pra isso, porque o cara tá falando, né? E aí pintou da gente fazer o show em 2020, logo veio a pandemia, não rolou. A gente fez uns 3 clipes daqueles modo collab. Eu peguei 33 vídeos de músicos da orquestra e editei lá no estúdio. E fizemos 3 clipes de músicas assim. Uma era uma versão da música do Mutantes, que o próprio Arnaldo do Mutantes compartilhou lá. Que legal. E, então foi muito legal essa fase da pandemia, que a gente teve... Eu tive essa chance de trabalhar muito com o Premiere, fazendo edições de vídeo, né? E o estúdio a todo tempo me servia para isso ali, né? E aí acabou a pandemia, em 2023, então a gente conseguiu fazer esse concerto da história do rock sinfônico, que teve a participação da Beth, que eu tinha comentado, né? E foi sensacional, assim, teatro lotado, um concerto de graça numa quinta-feira e, nossa, tocamos King Crimson, a gente tocou Starless do King Crimson, uma música de 13 minutos do King Crimson com a orquestra. Meu, isso é, assim, sabe assim, pode morrer já, tá tudo certo, né? Acabou, não preciso mais fazer nada. Pronto, já me realizei aqui. Já, lacrou, né? Aquela coisa. Uhum. Já era, né? Não precisa fazer mais nada, né? E isso virou um segundo concerto de um repertório só de músicas nacionais, né? A gente pegou também só relíquias nacionais, também é o mesmo título, tudo antes de 1980, nada novo. E aí fizemos Relíquias do Brasil, que inclusive a Matheus Nadim divulgou lá, né? Divulgou, eu estava presente nesse show, foi maravilhoso. Foi um eu acho que repertório... eu chorei do começo ao fim desse show, fico feliz foi muito, que muito você bacana. Curtiu e eu queria muito agradecer ao Álvaro por esse crédito que ele deu pra gente, né? Ao Maurício e o Gustavo por ter comprado a ideia também, porque a gente precisou ensaiar bastante para conseguir tocar aquelas músicas, né? Ele manda umas guias com metrônomo pra gente em MIDI. E aí a gente põe nas caixas de som no estúdio e fica ensaiando com o metrônomo. Em cima assim. do metrônomo. É bem chato, porque o Relíquia é uma banda mais solta, e ali a gente ficou um pouquinho mais presinho, e depois nos ensaios já não tinha mais metrônomo, era só a mão dele regendo e a gente seguindo ele, né? Então foi maravilhoso, né? E aí, em vista desse sucesso que foi esses dois, eu já planejei um terceiro concerto, que é uma homenagem ao blues, que vai se chamar Back to the Blues. Nós vamos fazer um repertório só de blues, privilegiando compositores negros que fizeram realmente a raiz do estilo, desde as work songs lá de trás, até as primeiras gravações do Robert Johnson, do Blind Lemon Jefferson, depois ali os anos 60, o Muddy Waters indo para Londres, né, influenciando muito B.B. King, influenciando muito a música mundial, né, que o blues viaja para a Inglaterra nos anos 60, né. Antes dos anos 60, o blues é americano, né? E geralmente mais para o norte. O Chicago Blues acabou se desenvolvendo mais por ser vamos dizer, uma região menos segregacional, eu diria. Tinha mais espaço para música negra no norte, né? Do que no sul. Já visto que no sul ainda alguma influência confederada permaneceu. Algumas pequenas comunidades segregavam ainda. E continuam, talvez, fazendo isso, né?
Então é um concerto em homenagem à música negra, dando todo o crédito a eles de tudo aquilo que eu me tornei enquanto músico. Porque se eu sou do rock, o rock vem da onde? Do blues. Do blues. Vem Então do eu blues. fui caçar na raiz da onde veio essa essência Sim. que me contaminou com uma coisa chamada música, né? Que é uma coisa assim que é inexplicável, é uma entidade inexplicável, né? Que é a música. Então tudo aquilo que eu me tornei enquanto compositor, enquanto músico e enquanto apreciador tem raiz nesse estilo, né? Que tem uma história triste, que eu não quero aqui entrar em todos os detalhes, mas passa pela história dos escravizados e pelo sofrimento de sofrer racismo, né? E isso é a faceta triste. Qual é a faceta feliz? A capacidade criativa que eles tiveram de, mesmo dentro desse cenário triste, catastrófico, eu diria, para muitas famílias, principalmente no sul dos Estados Unidos, tirar de toda essa tragédia ainda, tirar da cartola músicas lindíssimas, né? De tanta qualidade, de tanta expressão, né? A própria palavra blue, né? Tradução disso é triste. Sim. Né? E o estilo, certo, essa tristeza vem da onde? Dessas coisas tristes que aconteceram, né? Então é uma homenagem ao estilo e um convite para reconhecer em todas as músicas populares sua raiz negra, né? Acho que esse é o ponto principal do concerto. Concerto Eu vou tocar orquestra, você eu vou tocar baixo e vou cantar. Eu vou ser baixista se eu melhorar, né? Se eu não melhorar da tendinite, eu vou contratar um baixista, provavelmente Rodrigo Eduardo Batista ou Álvaro Damaso, são meus amigos, para fazer o baixo. Na guitarra vai ser o Fábio Covolan, que era do Electro Rock lá de Santa Bárbara, que se aproximou de mim. Recentemente eu toquei com a banda dele lá, o Black Cat. E na bateria vai ser o René Froner, do Beer Brothers, também era do Electro Rock, agora tá tocando com esse Black Cat, que é a banda do Fábio. E os arranjos todos do Álvaro Peterlevitz. E eu tocando e cantando. O repertório fui eu que escolhi, mas quem faz os arranjos é o maestro. já tem data. 27 de novembro. 27 de novembro. Uma semana depois do Dia da Consciência Negra. Então já anota aí na agenda. 27 de novembro você não pode perder no Teatro Municipal de Americana, Orquestra Sinfônica de Americana, com Rodrigo Barros. Existia um certo cuidado ali na escolha do repertório, até na narrativa, de tomar cuidado. Pô, você é um branquelo do zóio verde, vai tocar música negra, você não representa, né? Nada a ver, né? Eu acho que a gente tem que passar por cima disso e dar os créditos, né? Vamos falar do Roberto Carlos e do Elvis. Será que eles deram realmente os créditos dos bluseiros? O Led Zeppelin deu os créditos dos plágios que eles fizeram, dos blues que eles gravaram? Será que eles deram o crédito real mesmo para quem realmente foi o criador do estilo, né? Eu quero dar esses créditos para quem realmente merece, que são esses heróis negros da música, que fazem parte da minha história. Sobretudo, vamos dizer assim, o primeiro guitarrista de rock, o maior de todos, o Jimi Hendrix, que acabou revolucionando a guitarra, sendo negro. Sim. Apavorou lá na Inglaterra quando foi para lá. Todo mundo pagou pau e ninguém nunca mais tocou que nem ele. Até hoje, né? Com certeza. Então, eu não sei muito se o povo negro tem no sangue, na mente, na alma, algo que musicalmente é representado de uma forma mais emotiva e mas me toca de uma forma que a música branca não toca. Eu me emociono muito mais. E é uma linda homenagem que você vai fazer. Dos meus ídolos, 90% são negros. Que legal. Stevie Wonder, B.B. King, Jimi Hendrix. Pra começar, né? Uhum. Esses três só, aí. Só, Só esses três, gente... né? Mas vamos falar, Aretha Franklin, Whitney Houston. Né? Quem canta igual elas? Ninguém. Hoje... Não tem, né? Não tem. Mas, assim, tamo aí. Vai ter esse concerto. Tô muito feliz de ter tido essa oportunidade novamente com o maestro e espero que o teatro esteja lotado novamente. Que legal. E a gente conversou tanto que o tempo passa muito rápido, você acredita? Passa muito rápido. A gente já tá chegando no final 1h20 do nosso podcast. A gente só vai ter mais algumas perguntinhas. Na verdade, a minha última pergunta para você como professor, depois eu vou fazer um bate-bola rápido com você. Minha última pergunta é, para você como professor, como educador, o que você acha que tem que melhorar? A educação pode ser educação no geral, educação musical, educação dentro das prefeituras, dentro do governo, dentro da federação do nosso país.
que a gente pode caminhar para frente, que a gente possa ter uma educação melhor, que a gente possa levar cultura para as crianças, para as famílias, para todo mundo. O que você pensa sobre isso como educador? Acho que tem que melhorar a visão de cada pessoa sobre o que é educação, né? O que é educar, né? Porque eu sou pai também, além de ser professor, mas lá na escola eu não sou pai dos meus alunos. E em casa eu não sou professor do meu filho. Já para começar, a gente tem que fazer a separação, né? A função do pai e da mãe e a função da escola e do professor são coisas diferentes que se misturam muitas vezes. Muitas vezes a criança não tem referência em casa, acaba tendo referência na escola, e muitas vezes a criança tem uma ótima referência em casa e vai aprender as coisas erradas na escola. É o contrário. Tem. Né? Existe. Mas o que precisa ser entendido é a questão da humanidade mesmo. Somos todos humanos, todos vamos errar, tentando acertar, ou conscientemente vamos errar porque queremos errar. Mas o que tem que fazer depois que erra, né? Como você reage aos erros? Você desiste, não tenta mais, você fica abatido, deprime, ou você pega o erro, analisa friamente, aprende com ele e evolui, né? Então, acho que a minha reflexão fica sobre isso, assim, qualquer criança pode ser incentivada a pensar dessa forma. Errou? Tudo bem, cara, também erro. Vamos errar junto aqui e aprender com o erro. E aí, na próxima vez que acontecer uma situação semelhante, tenta não errar do mesmo jeito. Né? Qual que é o conceito de insanidade? É você cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Não faz sentido, os mesmos erros vão dar os mesmos resultados. Né? Então, se você não aprende com os erros, então não tem o que fazer. Seja em casa como pai, ou seja na sala de aula com os meus alunos, vamos errar. Vamos errar para aprender, é isso. Com certeza. Tem que ter humildade para falar isso. Eu erro toda hora, senão se eu não errasse, não aprendia. Como músico é exatamente a mesma coisa. Por que a gente repete várias vezes a música? Para parar de errar. Quando for pro palco, errar o mínimo possível. Aí chega no palco, pôs uma música aqui, eu erro. Qual o problema? Nenhum. As pessoas têm medo de errar. As pessoas têm medo da frustração. Agora, né? medo e perigo são conceitos diferentes. Qual Sim. é o perigo de errar? Qual é o perigo? Lógico que você não pode errar. Se você está atravessando um penhasco, você não pode errar porque você vai cair e morrer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da educação, dentro de uma sala de aula. Qual que é o perigo que tem ali, né, envolvido se você errar? Então, tem medo de fazer porque as pessoas vão ver que eu errei, então é melhor eu não fazer, né? Então, a educação passa por permitir e produzir, proporcionar experiência onde as pessoas errem. E aí, com os erros, você vai lapidando e beleza, né? Então, acho que a educação é isso, é errar e aprender. E para errar e aprender, tem que ter liberdade e não medo, conforme eu já comentei. Não grite. Professores, não gritem com seus alunos. Não gritem. Falem com eles. A criança não tem obrigação de saber o que é certo. Você é o professor que vai orientá-lo para ele saber o que é certo. Você é o adulto dessa relação. Você é a referência. Se você gritar, você está dizendo para ele, pode gritar. Então, seja referência para os seus alunos. Com certeza. Né? Com E digo certeza. mesmo para os pais, né? Seja referência para o seu filho. Se você ficar gritando, não vai adiantar. Conversa. Né? Existe a polêmica sobre a educação com violência e sem violência. Né? Eu não vou entrar nesse mérito se eu bato ou se eu não bato no meu filho, porque isso é lei. A criança tem que ser protegida, né? Agora, uma hora ou outra a criança insiste no erro e você perde a paciência e fica um pouco mais bravo, por que não dar uma palmadinha? Não sei. Eu não sei se isso é certo ou errado. Como pai, eu me questiono isso. Talvez eu esteja errado, mas por que não aprender com o erro? É isso que eu estou falando. Ninguém nasce sabendo ser pai. Eu estou aprendendo a ser pai. Tem que ser humilde para dizer isso. Eu não sei o que é certo quando o meu filho erra 10 vezes do mesmo jeito, eu já não aguento mais conversar. Percebe? Sim. Então eu estou me colocando à disposição da educação aqui. Se alguém quiser me dar alguma sugestão, eu fico livre e aberto, com a mente aberta, para aprender com os pais mais experientes do que eu. Como que eu faço? Se eu não devo bater nele, uma palmadinha, ou colocar de castigo, ou fazer ele, sei lá, conversar mais, o que eu tenho que fazer?
Sinceramente, quantas vezes como pai eu tive essa dúvida? E como professor? Milhares de vezes eu tenho essa dúvida. Ah, mas você não fez faculdade, você não é formado? Sou. Mas eu continuo tendo as mesmas dúvidas. Mesmo que as mesmas dúvidas que eu tinha antes de fazer faculdade continuam existindo. Então, seja humilde, erre e tente errar cada vez menos aprendendo com os erros. Eu acho que esse é o ponto principal. Que legal essa reflexão. Acho que é esse o caminho. A gente tem sempre que nos perguntar e refletir sobre essas questões toda hora. Principalmente, eu ainda não sou pai, mas tenho certeza que quando eu tiver também vou ter essas mesmas dúvidas. Mas como professor, eu sempre, quando eu entro, tenho as mesmas questões. Como é que eu posso fazer? Como é que a gente pode melhorar? Porque esse é a nossa missão, ser melhor a cada dia, como profissional e como educador. Vou fazer agora um bate-bola rápido, porque eu sei que você tem um tempo curto aqui. E aí você me fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Que é o seguinte, um álbum que mudou a sua vida. Um álbum de música, Isso. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, dos Beatles. Olha aí. Muito bom. O show que você jamais vai esquecer, que você assistiu ao vivo, DVD. Cara, Mudou foram sua vida. tantos assim, mas eu acho que em 97 eu fui num show, foram 4 shows no mesmo dia. Vou falar na sequência. Tocou Jason Bonham, uma banda fazendo tributo ao Led Zeppelin, que é o filho do John Bonham. Na sequência, tocou Dio, tocou músicas do Black Sabbath, do Dio Solo e do Rainbow. Na sequência, tocou Bruce Dickinson, era a turnê do Accident of Birth, um dos melhores álbuns do Bruce Dickinson. E na sequência, para fechar, tocou Scorpions. Nossa, que showzão. Então, acho que esse show aí é É inesquecível. um festival? Era um Skol Rock na época. Foi lá no Ibirapuera, Nossa, no estádio do Ibirapuera lá. que legal. Um instrumento que você ainda quer aprender, explorar mais, que você não domina. Ah, sem dúvida a bateria, né? Que é o que eu tô tocando mais atualmente, assim, eu quero estudar mais, mas sem dúvida não, com dúvida, né? Porque, pô, eu toco várias, né? Acho que o baixo e a guitarra, pensando no jazz, assim, sempre vai ser um desafio para mim, querer estudar jazz, para entender a mentalidade, a velocidade de raciocínio do jazz, no baixo e na guitarra, mas acho que atualmente a batera é o instrumento que eu tô mais querendo estudar mesmo. Legal, massa. Um artista que te inspira até hoje. Brian Wilson, sem Brian dúvida. Wilson. Brian Wilson, compositor, músico e produtor musical, líder dos Beach Boys, né? O único remanescente vivo aí da família dele. Tá vivo ainda, tá com 80 e poucos anos, com vários problemas de saúde, mas para mim a maior referência que me moldou assim como compositor foi ele. E agora, para encerrar, uma frase que te representa, que você quer deixar aqui para quem está te ouvindo. Ah, eu acho que a respeito de tudo, né? Que a gente conversou. Um breve resumo. A respeito da espiritualidade, da educação, da música, de carreira mesmo, que a gente conversou bastante sobre carreira, né? Uhum. Eu acho que em inglês tem um termo que fala what goes around comes around. Significa assim, tudo que vai volta. Ou seja, plantou, colheu, né? Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Eu acho que todo mundo tiver essa visão, vai começar a plantar um pouco mais, com mais consciência, né? Uhum. Se você sabe que tudo que você faz vai voltar para você de alguma forma, então faz coisa boa, porque aí você vai colher Plante coisa boa, né? Vamos dizer não é segredo para ninguém que eu tive envolvimento rápido com entorpecentes numa fase da minha vida, né? Mas outro dia o cara me perguntou assim, pô, mas você parou de beber, já tem 18 anos que você tá limpo e tal. Eu peguei e falei, olha, cara, pra mim a minha vida melhorou muito. E eu te desafio. Eu queria que você me apresentasse algum caso de alguém que usava álcool e drogas e parou e a vida dele piorou. Me conta aí algum. Tem? Não tem nenhum. Não, então quer dizer, é uma ação assim, é uma plantação. Eu vou parar de beber álcool, vou parar de usar droga, então a minha vida vai melhorar. Porque é uma coisa boa, é uma plantação boa, né? Então, acho que o What Goes Around Comes Around é uma frase que é o nome de uma das músicas do All For One, inclusive, que a gente está produzindo no segundo álbum, a gente tá falando sobre isso. Aliás, o All For One é uma banda bem filosófica, né? A gente tem uma orientação política bem no centro. A gente fala com os dois lados, vê tudo que tem de bom e de ruim dos dois lados,
fica no meio, conversando com todo mundo, respeitando as visões diferentes de mundo e tentando filosofar e unir aquilo que é comum, né? Aquilo que nos aproxima, que é a humanidade. Somos todos seres humanos, né? Então acho que nesse ponto, somos todos humanos, mas somos diferentes, também é uma frase que eu tenho usado bastante. Assim. Que legal, massa. Rodrigo, eu vou sortear depois, de algum jeito, lá na página da escola, esse álbum das mais de 40 músicas que você deixou. Depois eu vou folhear ali, fazer um vídeo bem bacana. Então a gente vai sortear aqui esse álbum do Rodrigo lá na página da Escola de Música Matheus Nadim. Para você que não segue, depois vai ter o arroba aqui embaixo na descrição. E é isso, esse álbum lindíssimo, com essa foto linda do Rodrigo deitado no estúdio dele. Cansado, né? Cansado, com um monte Depois de de gravar instrumento. 40 músicas. Vamos sortear lá na página da escola. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Mestre, Nadinho. professor, por ter vindo Obrigado, aqui, cara. tá? Obrigado, Compartilhar uma a sua honra. história, Pô, compartilhar a valeu. sua carreira. Você quer deixar mais algum link, mais alguma coisa que as pessoas possam te seguir? A minha porta de entrada para entrar em contato sobre qualquer coisa, né? Inclusive, recentemente eu estou fazendo um workshop de produção musical, estou divulgando tudo no meu canal do Instagram, né? Então, a minha porta de entrada para todas as outras coisas, tipo canal no YouTube, Facebook, é tudo no Linktree da bio do Instagram, @RodrigoBarros80. Então, o meu canal do YouTube tá lá, a minha página no Facebook tá lá, o meu site, que tem toda a minha discografia, todas as minhas produções estão lá. Então, é @RodrigoBarros80, na bio tem o Linktree, você acha eu lá, consegue falar. Inclusive, tem meu WhatsApp lá, quem quiser falar comigo, pode falar por lá. Legal, legal. Então, para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de seguir, compartilhar o nosso canal, o Instagram do Rodrigo e também o Instagram da Faz Produções, que é o estúdio onde a gente se encontra aqui fazendo esse podcast, que é essa produtora audiovisual que também está junto com a gente nessa parceria do Nadimcast com essas canecas maravilhosas. Tá bom? E para o nosso próximo podcast, que acontece dia 28/4, então semana que vem, por conta do feriado de Tiradentes, não estaremos fazendo nosso programa. Então nosso próximo programa será no dia 28/4. Estarei recebendo aqui nos estúdios ele que é historiador, professor e atual secretário de Educação, Cultura e Turismo da cidade de Americana, Vinícius Guizini. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo Nadimcast. Até a próxima! Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Nadim, dono aqui da Escola de Música Matheus Nadim. Aqui nós temos os cursos como bateria, percussão, guitarra, violão, ukulele, contrabaixo, piano, teclado e canto. Também temos o curso que é para as crianças bem pequenininhas, que é o curso de musicalização, que você pode ingressar o seu filho ou sua filha a partir dos 4 anos de idade aqui na nossa escola. Nossas salas contam com salas climatizadas, todas com ar-condicionado. A sala de bateria tem 2 baterias dentro da sala de aula para o melhor aproveitamento de estudos e todos os nossos cursos são cursos com aulas individuais. Então, você e o professor somente na sala com aulas de 60 minutos. Meu desejo é meu melhor. Se você quer aprender algum instrumento musical ou ficou interessado em algum dos cursos que apresentamos aqui até agora, venha nos conhecer e você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou pelo nosso telefone 3405-1258. Vem pra cá, venha aprender com quem sabe ensinar.